Bom, esse meu testemunho é antigo, mas agora que eu resolvi, conversei com a Abílio e ele achou por bem que eu desse. Ele é um testemunho da minha vida e eu acho que vai servir para muita gente, talvez, né? Talvez. Então, o Abílio sempre, às vezes, fala que ele se casou com uma mulher não cristã. E ele tinha razão, ele não casou mesmo com uma mulher cristã. Mas, então, eu vou contar agora o porquê que ele não casou com uma mulher cristã. Então, eu vou contar para vocês isso. Por que ele não se casou com uma mulher cristã? Porque eu não era cristã ainda, depois de casada. Então, foi o seguinte, há uns anos atrás, nós íamos quase todos os anos a CEPAL num encontro para pastores e esposas. E nesse encontro era de segunda-feira a sexta-feira. E nós íamos todos os anos, porque o Abílio era mais ou menos, a missão tinha uns 9, 10 anos, e ele queria buscar coisas para passar para a igreja depois. Então, o que ele fazia? Ele enchia um caderno cheinho de anotações todas as palestras. Depois ele comprava todas as fitas e trazia para a igreja. Isso nós fazíamos sempre, todos os anos. E num desses encontros, geralmente tinha 2 dias que eram reservados para as mulheres. E num desses encontros com as mulheres, uma das preletoras começou a falar sobre evangelismo. Presta atenção, era só para esposas de pastores. E ela começou a falar sobre evangelismo. E eu fiquei prestando atenção, e depois que ela terminou, ela fez um apelo. Quem não tem Jesus ainda, venha para frente. Gente, nós estávamos num encontro de esposas de pastores. E eu fiquei pensando, será que algum pastor casou com alguma incrédula? Não é possível. E eu fiquei pasma. E voltei para casa, comentei com a Abílio, e ele também ficou meio admirado. Mas, depois, pensando bem, eu comecei a pensar na minha vida para trás. Eu nasci já dentro de uma igreja, praticamente, que a gente fala quando já nasce o nenê, que os pais são cristãos. Então, os meus pais me levaram desde nenê para a igreja. E eu ia e gostava. E foi lá me batizaram quando era criança. E quando foi aos 10, 13 anos, a gente fazia profissão de fé. Isso era na minha igreja. Fazia profissão de fé. Então, vamos lá fazer profissão de fé. A minha turma ia fazer profissão de fé e eu também ia junto. Mas nas lições da escola dominical, quando a gente ia, da escola dominical é como se fosse assim um discipulado na hora do culto. Depois do culto, antes tinha o culto, depois tinha o discipulado. E era a escola dominical. E a minha professora, que era professora, a gente não chamava de líder, era ótima. Eu é que era ruim. E ela ia com umas pulseiras assim. Sabe aquelas pulseiras de argola? Tinha umas 30 aqui. E eu ficava prestando atenção nas pulseiras dela. Depois baixava o braço, trim, 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 e eu ficava distraída o tempo inteiro olhando naquelas pulseiras. Nunca eu prestava atenção em nada. No culto eu ficava passando o tempo, às vezes sentava lá atrás, que era para acompanhar tudo o que acontecia na reunião, para passar o tempo. Porque eu nasci num berço cristão e eu achei que certamente eu seria uma cristã, né? Não precisava muito esforço, eu ia ser uma cristã. Então eu não fazia aquele esforço para ouvir, para coisa, não ligava para ouvir. Então eu não ouvia nada. Quando chegou na época de fazer a profissão de fé, nós tínhamos que fazer 6 meses de curso. Fiz os 6 meses de curso, imagine se eu prestei atenção.
Não prestei atenção em nada. Fiz os 6 meses de curso e quando chegou no dia da prova, do teste, eu sentei em frente ao pastor e o pastor olhou para mim, ele era sério, a gente respeitava, e ele falou assim, eu vou fazer só 2 perguntas para você. O que representa o pão na ceia? E eu pensei, não sabia. Quem sabe aqui o que representa o pão? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe aqui. Sabe ou não sabe? Então, eu não sabia. Daí ele perguntou, segunda pergunta, o que representa o vinho? Daí me deu uma luz, né? Eu falei, a luz, lembrei do vinho e o sangue. Eu falei, o sangue. Passei. Daí fiz a minha profissão de fé, né? E eu achei que eu já estava cristã, já era uma cristã perfeita, lá desde criança, que eu frequentava a igreja, imagine, não precisava muito esforço. Certamente eu seria uma cristã. E daí eu comecei a pensar, e falei, lembrei do dia lá do encontro que a preletora fez apelo. E daí me caiu uma luz. Falei, era para mim aquele apelo, eu não sou uma cristã. Eu era acostumada a ir à igreja. Eu ia, fazia tudo gostava de fazer, não perdia nada, tinha ensaio do coral, tinha reunião de moços, tinha isso, tinha aquilo, eu não perdia nada, acampamento, nada. Mas eu era acostumada a ir à igreja. Não era convertida. Daí eu descobri isso. Mas então eu fiquei preocupada, falei, será que na nossa igreja ou nas outras igrejas, será que não vai ter um caso igual ao meu assim? Será que as pessoas vão à igreja para realmente ouvir a palavra, para louvar a Deus? Então, fica essa pergunta aqui que eu quero falar para vocês. Para que vocês vão à igreja? Para quê? Para perder tempo, como eu perdi o meu tempo? Para enganar a si mesmo, como eu me enganei? Então fica essa pergunta. E eu quero deixar aqui um salmo. Aqui, salmo, deixei aberto. Salmo 33, versículo 12. Não é. Salmo 33, qual que é aquele? Louvai. Qual que é aquele versículo? Provai e vede que o Senhor é bom. Fala o decor. 34, 8. Ah, é. Olha, lê aí. 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.